O resultado que você ainda não tem está atrás da página e do hábito que você ainda não transformou. E da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. E hoje chegamos à última parte do capítulo 8. Vamos ficar na mesma página. Livro O Poder do Hábito. O livro é dividido em 3 partes. Parte número 1 são os hábitos dos indivíduos, já lemos. Parte número 2 são os hábitos das empresas, já lemos. E estamos na parte de número 3, os hábitos das sociedades. Dentro da parte de número 3, estamos no capítulo 8, que se chama a Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos sociais acontecem. Bom, até aqui, o livro mostrou pra gente uma coisa muito essencial. Mostrou que movimentos não nascem do nada e que eles não se sustentam apenas com boas intenções, né? O livro nos mostrou que os movimentos nascem de hábitos sociais e que eles crescem quando esses hábitos sociais mudam a identidade das pessoas. Para explicar melhor isso, o autor ele vai conectar 2 histórias que à primeira vista parecem que não tem nada a ver uma com a outra, né? Vai falar de um jovem pastor desconhecido chamado Rick Warren, e vai falar do boicote aos ônibus de Montgomery, liderado por Martin Luther King, ok? No capítulo anterior, né, a gente já falou do boicote aos ônibus de Montgomery. Nesse capítulo vai entrar o Rick Warren, né, que é do que se trata a Saddleback Church, tá? Ele era um jovem pastor. Então, nós vamos fazer a leitura dessa parte e depois eu vou pontuar para vocês o que é o mais importante dessa parte do capítulo, a última parte do capítulo 8, e como a gente vai transformar toda essa parte do capítulo em lição de vida, né? E vamos colocar em prática. Então, vamos lá. No verão de 1979, um jovem seminarista branco que tinha 1 ano de idade quando Rosa Parks foi presa, olha só, e estava atualmente focado acima de tudo num jeito de sustentar sua família em expansão, pregou um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami, ou seja, atravessando os Estados Unidos todo. Rick Warren era um pastor batista com uma mulher grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas, estudando registros de censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no 9º mês de gravidez e, por isso, a cada poucas horas, Rick dava uma corrida até um telefone público, ligava para casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto e depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Rick se deparou com uma descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, na Califórnia. O livro que Rick estava lendo dizia que era a região de mais rápido crescimento no condado, de mais rápido crescimento num dos estados, em mais rápido crescimento dos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Rick entrou em contato com líderes religiosos da Califórnia do Sul, que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos,
mas não frequentavam cultos. No porão empoeirado, mal iluminado daquela biblioteca de universidade, eu ouvi Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Rick escreveu depois: daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida. A intenção de Rick de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã, com um artigo cuja manchete era: por que este homem é perigoso? Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de Donald estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para os hábitos sociais das pessoas. A estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido, que é o povo, ou partes dele grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. Donald escrevera em um de seus livros: apenas o evangelista que ajuda as pessoas a tornarem-se seguidores de Cristo em sua relação social normal tem alguma chance de libertar as multidões. Esse artigo e mais tarde os livros de Donald foram uma revelação para Rick Warren. Aqui finalmente estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui estava alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma palavra melhor, de marketing, não era de milagres. Donald esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas na linguagem delas, a criar locais de culto onde os congregados viam seus amigos, escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse Donald, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa, em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Rick carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigiu até Orange County, que é o nome da cidade, e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20 mil paroquianos visitando seu centro de 120 acres e 8 centros satélites toda semana. Um dos livros de Rick Warren, A Vida Voltada para um Propósito, vendeu 30 milhões de cópias, entrando para a lista dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Rick foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé. Olha que frase potente. Habitualizar a fé. Tornar a fé um hábito. Decompô-la em pedaços, Rick me disse. Se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé.
Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso, mas porque isso é quem elas são. Quando Rick chegou ao Saddleback Valley pela primeira vez, passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas, eles precisavam de alguém para cuidar das crianças, odiavam vestir roupas formais, os bancos eram desconfortáveis. Tudo, né? Vamos resumir. A igreja de Rick abordaria cada uma destas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas, porque lá é quente, lá é calor, né? Se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Rick desde o começo eram focados em temas práticos, com títulos como Como lidar com a desmotivação, Como se sentir bem consigo mesmo, Como criar uma família saudável, Como sobreviver ao estresse. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais, diários, e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Muito parecido com o que eu quero fazer, né, aqui com vocês. Aquilo começou a dar certo. Rick, bom, né? Já fico satisfeita em saber que vai dar certo. Rick alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100, depois 200, em menos de um ano. Rick estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial e, em seu tempo livre, sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Rick levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas da manhã. Sentiu-se fraco e tonto. Ele se agarrou no pódio e começou a falar. Porém, as palavras na página estavam embaçadas. Ele começou a cair, se segurou e fez um gesto para que o pastor assistente, seu único ajudante, assumisse o atril. Sinto muito, gente, Rick disse aos espectadores, vou ter que sentar. Havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves. Mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Rick e sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua mulher tinha uma casa. Lentamente ele se recuperou. Havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, rezando, tentando entender por que aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo o que ele construíra com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja. Sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes. Ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado o bastante para voltar. Rick, como cabe a um pastor, é um homem dado a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo de revista sobre Donald e na biblioteca no Texas. Caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Você se concentre em construir pessoas, o Senhor lhe disse, e eu vou construir a igreja. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro de repente. Rick continuaria a lutar com a depressão durante meses e depois durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou 2 decisões. Ele voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Rick voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes, que ele esperava facilitar a administração da igreja.
ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso, pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após a sua licença, Rick designou cada membro da Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsões e padrões sociais já existentes, porque as pessoas já se reuniam para outras coisas, né? Agora, quando as pessoas vêm a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, elas acham que esse é o nosso sucesso, o Rick me disse. Mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso afinal. E um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel. Juntos eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar. E 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Sem se dar conta disso, Rick, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery, embora tenha feito isso no sentido contrário. Aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa quando os laços fracos da comunidade compeliam a sua participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos. Uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde a sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. E ali se formam, né, gente, laços fortes, né? Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Rick perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre a Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos. E depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Rick, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos. Era construir uma comunidade de fiéis, incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança não eram muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Rick pensou outra vez em Donald, o autor. A filosofia de Donald dizia que, se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos, sem precisar de orientação e supervisão constantes. Rick não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos. Não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que se desse novos hábitos às pessoas, ele não precisaria fazer isso.
Quando as pessoas se reunissem, os seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas e dar corpo à sua fé. Por isso, Rick criou uma série de currículos, usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha, afirma o manual de um dos cursos da Saddleback. Todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns bons hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Pede-se que todo membro da Saddleback Church assine um cartão de pacto de maturidade, prometendo aderir a 3 hábitos. Ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar, pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos a receita, Rick me disse. Não temos que guiar você porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria. E nesse ponto só precisamos apoiar você e não atrapalhar o seu avanço. A descoberta de Rick foi que ele podia expandir a sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar a sua igreja num movimento. No entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20 mil paroquianos e milhares de outros pastores exigia algo mais, algo que a tornasse auto-perpetuante. Rick precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, não por causa dos seus laços, mas porque isso é quem elas são. Elas são pessoas de fé, por isso elas querem viver na fé. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. E o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. É a famosa frase, né? Me ajude a fazer sozinho. Legal essa frase, né? Conforme o boicote aos ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana, depois de 1 mês e depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário de polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram, alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a desistir. Foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona, King escreveu depois, Martin Luther King Jr. As reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até tarde da noite, o meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Uma noite, enquanto King estava pregando em sua igreja, um usher chegou correndo com uma mensagem urgente. Uma bomba explodira na casa de King, enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu,
essa pessoa poderia ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegaram. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente o seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. Não façam nada por pânico, ele gritou para a multidão. Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. A multidão acalmou-se. Devemos amar os nossos irmãos brancos, a despeito do que eles façam conosco, disse King. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos. Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos tratam com desprezo. Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas. O seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, era em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma invocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores. E uma promessa de que aquilo traria vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Havia contendas e reveses, vitórias e derrotas, que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse, aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus, o mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e à escravidão nos Estados Unidos, e que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio num movimento que tivera início séculos antes. E, como tal, exigia novas reações, estratégias e comportamentos diferentes. E era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade, adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. Precisamos retribuir o ódio com amor. King disse à multidão na noite do atentado: se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. Se não fosse aquele pastor preto, disse um policial branco depois, estaríamos todos mortos. Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança do boicote, tocando o movimento. Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência nem confronto e depois voltavam para casa. Não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Taylor Brandt me disse: um movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar. As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir.
em boa parte como os alcoólicos anônimos, que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar, observando os outros demonstrarem sua fé. Também os cidadãos de Montgomery aprenderam nessas assembleias novos comportamentos que se expandiram no movimento. As pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo, disse Brent. Você começa a se ver como parte de uma vasta empreitada social. E depois de um tempo você realmente acredita que é. Quando a polícia de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote 3 meses após ele ter começado, a comunidade aceitou a opressão. Quando 90 pessoas foram indiciadas por um tribunal superior, quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas. Algumas pessoas iam à delegacia para ver se os seus nomes estavam na lista e ficavam decepcionadas quando não estavam, King escreveu depois. Um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado. Nos anos seguintes, conforme o movimento se espalhou e houve ondas de assassinatos e ataques, prisões e espancamentos, os protestantes, em vez de revidar o golpe, recuar ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas, simplesmente fincavam o pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado. Em vez de deter o movimento, a tática da oposição apenas servira para lhe dar mais impulso e para aproximar todos nós, escreveu King. Eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse. Não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo. Há, é claro, numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenha dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos. Mas um fator essencial é esse terceiro aspecto dos hábitos sociais. Embutido na filosofia de King estava um conjunto de novos comportamentos que converteram os participantes de seguidores em líderes autogovernados. Esses não são hábitos do modo como costumamos pensar neles. No entanto, quando King reformulou a luta de Montgomery, dando aos protestantes um novo senso de identidade própria, o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um acontecimento histórico. E esse padrão social ao longo do tempo tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu, mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente. Em 5 de junho de 1956, um corpo de juízes determinou que a lei de segregação dos ônibus de Montgomery violava a Constituição. A cidade apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos e em 17 de dezembro, mais de um ano após a prisão de Rosa Parks, a corte rejeitou o apelo final. 3 dias depois, os oficiais da cidade receberam a ordem. Os ônibus tinham que ser integrados. Na manhã seguinte, 5 para 6 da manhã, King, Nixon, Ralph Abernathy e outros subiram num ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente. Imagino que o senhor seja o reverendo King, não é? Perguntou o motorista branco. Sim, sou eu. Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã, disse o motorista. Mais tarde, Thurgood Marshall, advogado da NAACP e futuro juiz da Suprema Corte, alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery. Tinha sido a Suprema Corte e não a capitulação de algum dos lados que mudara a lei.
Toda essa gente andando a pé a troco de nada, disse Marshall. Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso dos ônibus passava pelos tribunais, sem todo o esforço e transtorno do boicote. Marshall, no entanto, estava errado em um aspecto importante. O boicote aos ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente para Greensboro, na Carolina do Norte, Selma, no Alabama, e Little Rock, no Arkansas. O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos, mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente. No começo da década de 1960, ele alcançara a Flórida, a Califórnia, Washington e os salões do Congresso. Quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964, que tornava ilegais todas as formas de segregação, assim como a discriminação contra minorias e mulheres, ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação. Uma comparação que uma década antes teria sido um suicídio político. Esta semana faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade. Ele disse às câmeras de TV: agora, nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras. Os movimentos não surgem porque todo mundo de repente decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes. King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery. Não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela, ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote. Ainda havia quase uma década de protestos pela frente, mas ele tinha o desfecho em vista. Quando voltarmos para os ônibus, tenhamos amor o bastante para transformar um inimigo num amigo. Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação. Com essa dedicação, conseguiremos sair da meia-noite sombria e desolada da desumanidade dos homens para com os seus semelhantes, rumo à alvorada clara e reluzente da liberdade e da justiça. É bonito esse final de capítulo, né? Termina aqui o capítulo 8. Me faz pensar, né? O capítulo 8. Como ele era um homem nobre, né? O mundo precisa de mais disso. Então, o capítulo 8 termina aqui. E aí, vamos fazer uma resumidinha rapidinha pra gente pegar as partes-chave, né? E aí vocês vão entender como pegar tudo isso que é de um tamanho, né, tão enorme, uma proporção gigantesca, e enfiar isso dentro da sua vidinha. Vamos lá. Bom, o Rick Warren, aquele jovem pastor, ele começou sem dinheiro, sem estrutura e sem seguidores, né? Era ele e a esposa grávida de 9 meses e $2.000 na conta. Ele não queria construir apenas uma igreja cheia. Não. Ele tinha um propósito. Ele queria alcançar pessoas que não frequentavam igreja nenhuma. Ele não queria abrir uma igreja melhor que outras e quem estava na igreja A começasse a ir para a igreja dele. Não. Não. Ele queria alcançar pessoas que não frequentavam nenhuma igreja. E aí o que ele entendeu? Ele entendeu que não se muda uma multidão, que o que ele queria, ele visava uma multidão, né? Tentando convencer
cada indivíduo isoladamente. Não dá certo dessa forma. Ele entendeu que você muda uma multidão ensinando novos hábitos para essa multidão dentro de relações sociais já existentes. Então, ele foi inspirado por outro pastor, o Donald McGavran, né, quando ele foi missionário no Japão, e aí ele fez algo radicalmente inteligente, mas que não deixou de ser radical, né? Ele começou a falar a linguagem das pessoas, ele começou a remover barreiras desnecessárias, né, inclusive de roupas, vestimentas, música. Ele tornou a fé uma coisa prática, uma coisa aplicável, uma coisa cotidiana, um hábito. E, acima de tudo, ele transformou a participação dessa multidão na igreja, né, a participação religiosa, ele transformou em hábito social. Certo? Mas o verdadeiro salto realmente aconteceu quando ele percebeu uma coisa mais profunda ainda. Porque isso tudo que eu falei é importante. Mas quando ele pescou uma coisa mais profunda ainda, é que o verdadeiro salto aconteceu. O que ele percebeu? Ele percebeu que uma igreja grande, ela atrai. Ok. Mas ela não transforma. Porque a experiência que você tem ali é muito distante. A igreja é muito grande. Então a igreja grande atrai, mas são os pequenos grupos que transformam. Bingo? Bingo. Então, quando ele criou milhares de pequenos grupos nas casas, ele fez com que a fé deixasse de ser um evento semanal. Que é mais ou menos assim que funciona, né? Ir à igreja é um evento semanal, né? Ele fez com que a fé se tornasse parte da identidade das pessoas, e isso diariamente. Isso foi uma verdadeira transformação, né? E aí ele fala, as pessoas não seguem Cristo porque alguém manda. Não, as pessoas seguem Cristo porque isso é quem elas são. Elas são crentes em Cristo. Creem em Cristo. São cristãs, né? E aí, depois dessa história do pastor Rick Warren, o livro leva a gente de volta para a cidade de Montgomery, né? No boicote dos ônibus. Então, esse boicote começou com o quê? Com muita indignação. Depois ele cresceu com uma pressão social muito grande. Todos os negros se sentiam pressionados a participar, né? Mas esse boicote, ele só se sustentou, ele começa com indignação, ele cresce com pressão social, mas ele só se sustenta porque as pessoas passaram a se ver como parte integrante de algo maior até do que elas mesmas, né? Do movimento. Então, quando bombas explodiram, quando pessoas foram presas, né? Ou seja, o medo, a coerção tentou reassumir o controle, porque antes era assim, chega Martin Luther King Jr. e faz algo também decisivo, no estilo do pastor Rick Warren. O que ele faz? Ele muda o significado daquele movimento. Então, ele diz que aquilo não era mais apenas uma luta política. Ele diz que aquilo era uma expressão da identidade espiritual de cada um. Aquilo era um novo jeito de agir, de pensar, de se portar. Aquilo era uma nova forma de responder ao ódio que vinha das pessoas brancas. E aí ele fala, não era guerra, era um abraço. O que ele fez com isso? Ele ensinou novos hábitos. Hábitos emocionais e hábitos sociais. Quais eram esses novos hábitos? Não revidar, né, as ofensas, não fugir, enfrentar, não odiar ninguém, né, permanecer, amar, resistir, porém com dignidade. E aí, quando esses comportamentos
começaram a se repetir na vida dessas pessoas o suficiente, eles deixaram de ser feitos por esforço. Eles se tornaram automáticos. E é aí que o movimento se tornou o quê? Que o livro fala, autopropulsor. Que é isso que faz um movimento se sustentar e expandir cada vez mais. Ele tem energia própria. Ele se mantém. Porque aí as pessoas já não precisavam de ordens. Ele não precisava fazer um discurso para que elas soubessem o que fazer. Elas já sabiam o que fazer, né? Não precisava de nenhum líder todo dia chegando e dizendo o que elas tinham que fazer. Elas já sabiam como agir. Porque aquilo já tinha se tornado quem elas eram. Certo? Você percebe o peso disso tudo agora dentro da sua vidinha? Não. Então agora eu vou explicar para você. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está querendo dizer que você não sustenta prosperidade na sua vida só querendo ter prosperidade, só desejando ter prosperidade. Ele está querendo dizer que você não sustenta crescimento na sua vida só tendo motivação para crescer, só se sentindo motivada para crescer. E ele está querendo dizer para você que você não sustenta a mudança na sua vida só tendo força de vontade para mudar. É isso que ele está querendo dizer. Ok? Por que ele está falando isso? Vamos pensar em 4 coisas aqui. Primeiro, quais hábitos hoje que definem a sua identidade? Coragem, covardia, medo, pensa aí. Como que você reage quando você é pressionada, quando você é atacada, quando você é desafiada? Você revida, você ataca, você se vinga? Né? O que você repete mesmo quando ninguém tá olhando? Pô, ninguém tá olhando, você não precisava agir daquela forma, mas ainda assim você repete, porque você é desse jeito. E aí, com tudo isso, eu quero que você se pergunte quem que você está se tornando, sem você perceber. Uma boa ou uma má pessoa? Ou seja, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você não muda de vida quando você muda de opinião. Você só muda de vida quando você muda de hábitos. Porque eles mudam quem você é. Nós somos um amontoado de hábitos. Bingo? Essa é a conclusão dessa parte toda do livro. É isso que ele está explicando pra gente. A gente não muda quando muda de opinião. Esse barulhinho é o bebezinho que tem aqui em casa brincando, tá? Com um brinquedinho que faz... Então, no meu livro Mente de Ouro, é isso que eu ensino exatamente para vocês. Eu ensino como você sai do modo sobrevivência que você tá a sua vida inteira e constrói uma identidade, né? Que tem prosperidade, que tem clareza, que tem disciplina. Então, assim, ele não é um livro de teoria, ele é um livro de prática. Ele é um livro de reprogramação consciente. E ainda vem com bônus, que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Nesse bônus, eu te guio em exercícios para você instalar hábitos na sua vida, hábitos mentais, hábitos emocionais, hábitos financeiros, que sejam alinhados com a vida que você quer viver. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E me sentirei muito lisonjeada se você acessá-lo. Ok? Agora, essa pergunta eu quero que você responda para mim nos comentários. Escreve aqui para mim. Qual hábito você precisa fortalecer para que a sua identidade finalmente mude? Então, já é um hábito bom. Você já percebe daí. Mas é um hábito que está fraco em você, que você só consegue fazer um dia ou outro. Você precisa fortalecê-lo. Ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você entende que os movimentos, eles mudam o mundo, mas são os hábitos que mudam as pessoas.
né? E pessoas que mudam, que se transformam, elas criam novos mundos também transformados, ok? O boicote de Montgomery, ele não venceu apenas uma lei, não. O boicote de Montgomery venceu o medo. As pessoas pararam de viver com medo. A Saddleback Church, ela não cresceu em apenas número de fiéis. Ela cresceu em identidade. Ela criou identidade nas pessoas, né? Os movimentos, eles duram quando eles deixam de depender dos líderes e eles passam a viver dentro das pessoas. Eles são autopropulsores, ok? Te lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu tô aqui, porque eu tô lendo ela para você, eu tô lendo ela com você e eu tô lendo ela por você. Só que o resultado que você ainda não tem também está atrás dos hábitos que você ainda não decidiu assumir como identidade para você. Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, vem comigo, porque no próximo capítulo a conversa vai ficar ainda mais profunda e a sua vida pode mudar. Um beijo no coração de vocês.